Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão das emoções. Eu vou chamar aqui o pessoal do CIESP para compartilhar comigo uma imagem. Se terminarem de entrar, espera aí, que aí já está entrando, a gente começa o nosso bate-papo. Espera aí, deixa eu só ajustar aqui da melhor maneira possível. Espera aí, não que tá desajustado. Espera aí, gente. Muita calma nessa hora. Até a gente ajustar tudo bonitinho aqui para vocês. Pronto. Ainda não. Vamos ver se agora dá melhor para vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Acho que agora deu. Acho que agora a gente consegue conversar. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar batendo esse papo com vocês. Eu sempre fico muito feliz de ver vocês entrando aqui. Eu sempre comento que nas lives isso nos recarrega, né? Isso nos fortalece muito para quem está aqui do outro lado, vendo a carinha de vocês aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, mas muito importante, que é a gestão das emoções. E a gente está passando por um período onde as nossas emoções estão muito balançadas. Eu acho que todos vocês têm dias que a gente acorda mais fortalecidos, tem dia que a gente acorda mais fragilizado, né? E a gente se culpa muito nesse acordar mais fragilizado, acordar mais forte. A gente quer todo dia estar acordando forte, 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 mas o nosso cérebro não é assim, né? O nosso funcionamento cerebral, ele tem etapas, ele é diferente. O nosso sistema emocional também é diferenciado. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Dessa não culpa, de como que funcionam as nossas emoções. Tem dia que a gente acorda e consegue fazer 100 coisas naquele dia. E tem dias que a gente acorda e não consegue fazer nem duas. E aí a gente começa a se culpar, né? E uma coisa que eu sempre falo é: a gente também tem que se permitir a ter esses altos e baixos emocionais. Nós somos seres humanos. O que a gente não pode é se acomodar nesse dia que você só fez duas coisas. Aí não. Então, Thaís, olha, hoje na segunda-feira eu acordei, eu fiz um monte de coisa, eu consegui fazer com que o meu dia fosse super produtivo. Uau, maravilha! Se na terça-feira você acordou e enroscou daqui, enroscou de lá, não estava ali com o emocional muito bacana, assistiu alguma coisa na televisão e começou a chorar, ficou mais tenso e não rendeu o dia, não tem problema. Desde que na quarta a gente acorde motivado novamente para fazer aquilo que nós deixamos de fazer na terça. Todo mundo, até as pessoas de mais alto grau de blindagem cerebral do sucesso, tem dias que acordam a 1000 por hora e tem dias que acordam não rendendo tanto. Somos seres humanos, né? O nosso emocional, ele é feito assim. Eu sempre falo com os meus alunos que é igual um eletro da vida, né? A gente tem o alto e o alto e o baixo. A partir do momento em que a gente fica só no baixo, ou só no alto, a gente tem que ajustar. A nossa vida tem que ter esses altos e baixos. Quando ficar uma linha reta, gente, aí indica que a gente morreu. Então, Deus me livre e guarde a todos nós, né? Que a gente consiga sempre ter esses altos e baixos. Essa mudança é salutar. Mas como mexe com a gente quando muda? Não é? Quando a gente não consegue fazer alguma coisa, quando a gente não tem um rendimento da maneira como nós gostaríamos, emocionalmente aquilo acaba mexendo muito com a gente. Aí vai a nossa primeira dica, né, de falar de neurociências e as emoções. A primeira dica que eu passo para vocês é: quem aqui já andou de avião? Qual é o primeiro ensinamento que a gente tem antes mesmo do avião decolar? Não é o seguinte?
que se acontecer uma turbulência, se acontecer algum problema maior, máscaras de oxigênio cairão, certo? Até aí a gente, se fechar os olhos, então, a gente consegue até ver a aeromoça, o aeromoço ali, fazendo toda aquela movimentação que eles fazem. Então, o que acontece? O avião, ele manda que, se tiver algum problema, algo vai vir para te ajudar, uma máscara de oxigênio. E qual é a recomendação que vem em seguida? Coloca primeiro em você e depois no outro. Porque a gente faz muito errado isso na nossa vida. A gente quer salvar o outro, e aí você pega a máscara de oxigênio e vai pôr no outro. E você morre ali tentando salvar o outro. Então, quantas e quantas e quantas vezes a gente não faz com a nossa vida isso? A pessoa não está bem emocionalmente, a pessoa está com um problema, a pessoa está ali no ralo mental dela, e a gente pega a nossa máscara e coloca na pessoa sem estar usando nenhuma. O que começa a acontecer? A pessoa fica bem e você fica mal. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter para gerir emoções, para cuidar ali de todos que a gente ama, de todos que a gente quer bem. Primeiro põe a máscara em você. Respira, oxigena pensamento, oxigena tomada de decisão e aí sim parte para ajudar os outros. Ah, Thaís, você está falando que não é para eu ajudar os outros? De jeito nenhum, gente. Se tem uma coisa que eu amo fazer na minha vida, e quem me conhece sabe disso, é justamente ajudar as outras pessoas. Mas que a gente consiga estar bem para ajudar essa pessoa, a gente precisa estar fortalecido. Porque senão essa pessoa pega na nossa mão e puxa a gente lá para o ralo mental dela. E as nossas emoções desabam. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por essa situação. De conversar com alguém que não estava bem e essa pessoa falar assim no final para você: nossa, você não imagina o quanto que eu melhorei. Obrigada de coração. Olha, agora eu tô. E você não consegue nem se mexer. Porque teve as suas energias sugadas. Então, primeira coisa, quando a gente fala de cérebro e emoção, é lembrar dessa questão do oxigênio. Uma pessoa, quando tem um problema na vida, ela não consegue enxergar a luz muito longe daquilo que ela está. Isso é chamado no cérebro de efeito neblina. Vocês já estiveram dirigindo um carro? E aí você olha para frente assim, ó, você não enxerga nada na frente? Te dá aquele desespero de você pensar: meu Deus do céu, o que tem lá na frente? Tem um carro, tem um morro, tem uma curva. Mas aí quando a gente foca por uma distância curta, a gente consegue chegar naquela distância. A hora que você chega naquela distância, abre mais um campo de visão para você. Então, pense em uma coisa comigo. Vamos combinar o seguinte. Eu vou dar de presente para vocês hoje uma lanterna. Para que vocês vão usar essa lanterna de vocês? Para quando vocês estiverem em uma situação onde vocês não enxerguem o final, não enxerguem como resolver aquilo. Sabe aquele momento em que você fala: não tem mais o que fazer, está esgotado todas as possibilidades? Eu vou dar essa lanterna para vocês lembrarem de usar. Quando a gente acende uma lanterna num lugar muito escuro, numa caverna, por exemplo, ela não vai clarear a caverna inteira, ela não vai clarear tudo, mas ela clareia uma distância segura para que a gente ande até aquela distância. Quanto mais você vai andando, segurando a lanterna na mão, mais vai acendendo. Então, para de se culpar, para de querer ter a solução para tudo. Às vezes, no momento, gente, só permite a gente ter a lanterna. Só permite se acender a lanterna e enxergar mais um pouco. Dá mais 10, 15, 20 passos, acende a lanterna de novo. A gente vai clareando na medida em que a gente vai andando, na medida em que a gente tem a ação. Então é muito importante mesmo, não querer que clareie tudo. Tem gente que só sai do lugar na vida se tiver um clarão. E muitas vezes a gente não tem clarão de tudo. A gente tem uma lanterna que clareia até aqui. A hora que eu chego aqui, eu consigo ir mais longe. E assim eu vou caminhando. E assim eu vou gerindo as minhas emoções. Então, olha, a gente já falou de duas coisas importantes no nosso bate-papo hoje. A primeira delas, a máscara de oxigênio. Eu coloco primeiro em mim para poder ir ajudar quem eu quero. Tá?
A segunda informação importante, a lanterna. A gente não precisa estar com a solução 100% do nosso problema. A gente precisa ter uma lanterna de clareando ali os próximos passos. Ah, Thaís, mas e depois dos próximos passos? A hora que você agir, a hora que você colocar a ação, tomada de decisão, que fica aqui no nosso frontal, aí você vai conseguir clarear mais um monte de passo lá na frente. Então, não se culpem, não travem o cérebro de vocês por não ter esse clarão, por não ter toda essa certeza. Lembra da lanterna, vai devagar. Né? Antes um devagar indo, gente, do que um correndo no escuro que faz você trombar ali na primeira curva que você tem. Então não é a velocidade, é a direção. Né? É por aonde você está indo, é o caminho que você escolheu te levar. E quando a gente fala de gerir emoções, isso tem muito a ver. Isso está muito ligado. Porque enquanto ser humano, a gente se culpa demais. Né? A gente tem uma coisa tão difícil que é a comparação. Então, desde pequenininho, você já compara. Pensem comigo no seguinte. Quantas vezes vocês foram mal na escola? Vai, tirou 2 na prova. Aquela vergonha, né? Aí, de repente, você olha para o colega que está sentado do seu lado e ele tirou 1,5. Aí você já pensa assim, bom, eu não fui a única que tirei 2. Teve gente que foi pior do que eu. Aquilo já me contenta. E eu esqueço, muitas vezes, que eu tirei o 2, que eu preciso melhorar. E se não bastasse isso, eu chego na minha casa, viro pro meu pai, pra minha mãe e falo assim, mãe, eu tirei 2 na prova, mas ó, a sala inteira foi mal e teve gente que foi pior do que eu. Tentando justificar que tem gente pior. Uma das coisas que a neurociência vem explicar pra gente conseguir ser feliz, é parar com a comparação. Sempre na nossa vida vai ter alguém melhor do que a gente. E sempre na nossa vida vai ter alguém pior do que a gente. Então, se a gente ficar comparando, ou a gente vai ser infeliz, porque vai ter alguém melhor, com um carro melhor, com uma casa melhor, com um trabalho melhor, ou a gente vai se achar a última bolacha do pacote, podendo sempre melhorar a cada vez mais. A partir do momento em que eu não entro em competição nenhuma, não tem como alguém ganhar de mim, eu não estou competindo. A gente tem que parar com essa questão de entrar numa competição de querer ser melhor para os outros. Não, a gente tem que ser melhor para a gente. Né? A gente tem que ter um propósito muito grande e o nosso cérebro funciona com um propósito. O que faz a gente acordar de manhã e ir trabalhar não é o dinheiro. O dinheiro é até certo ponto. Depois disso, o que faz você acordar e estar feliz aonde você está, o que faz alguém trabalhar tanto na vida, não é só o dinheiro. É claro que a gente tem boleto, a gente tem as nossas contas para pagar. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha parece que os boletos montaram um ninho e estão se multiplicando, porque, meu Deus, surge boleto em tudo que é lugar. Mas, na nossa vida, para valer, para a gente ser feliz, a gente não pode viver pelo dinheiro. A gente tem que viver pelo nosso propósito, pela nossa missão de vida. Isso sim vai moldando o nosso cérebro. O que me faz feliz não é o dinheiro que cai e eu pago as minhas contas. O que me faz feliz é o poder de transformar a vida dos meus alunos, a vida das pessoas que me escutam. É o quanto eu consigo impactar essas pessoas. É isso que faz eu acordar todos os dias, às vezes dormir super pouco, às vezes ter um ritmo de vida maluco. Né? E quando a gente consegue? Como que a gente consegue cada vez mais ter novas ideias? Porque a gente ama aquilo que a gente faz. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo uma live no meio da quarentena, às 3 horas da tarde, com essa temática, também buscam isso, também amam aquilo que vocês fazem. Quando a gente ama e sente prazer naquelas situações, as coisas fluem muito naturalmente. Quando a gente tem um propósito. Né? E esse propósito pode envolver algo financeiro? Ter um carro melhor, ter uma casa melhor? Claro que pode. Mas não pode parar aí. Né? Você tem que passar, permear. Além do meu propósito, eu tenho o propósito de ajudar a minha família, eu tenho o propósito de ajudar pessoas que eu nem conheço, mas que possam se beneficiar de uma aula, de uma palavra.
Isso sim faz com que a gente levante cada vez mais forte. E não é uma competição. É algo que você quer melhorar por você mesmo, tempo a tempo. Então, relembrando, máscara de oxigênio e lanterna. Eu trouxe para vocês aqui uma ilustração que mostra que nós temos 3 cérebros aqui dentro. Quando a gente vê a nossa cabeça assim, redondinha, né? A gente nem imagina que tem 3 cérebros funcionando perfeitamente ali dentro. Quais são esses cérebros? O primeiro deles é o reptiliano. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O segundo dele é o cérebro límbico. E o terceiro é o cérebro do córtex. O cérebro reptiliano é o do instinto. É aquela coisa de, vocês estão aqui assistindo a live, se o vizinho de vocês gritar fogo! E aquela gritaria, vocês vão sair correndo. Vai deixar até o celular ligado aqui, ó, e vai correr. É instinto, é preservação, é para nos manter vivos. Então, fogo, quando a gente está com dor, é o que faz desmaiar, é o reptiliano. É ele que nos derruba, né? Para que a gente pare ou para que a gente saia correndo. Depois do reptiliano, a gente tem o límbico. O que é o límbico? O límbico são das emoções. É onde a gente se apaixona, é onde a gente aprende, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Quando eu falo a maior parte do tempo, a gente passa 80% do nosso dia no límbico. 80%. Apenas 20% do dia a gente passa aqui, ó, no racional. É por isso que a gente compra alguma coisa por impulso, e aí depois você pensa, caracas, para que eu comprei isso? Eu nem precisava disso. É por isso que às vezes a gente fala alguma coisa e depois você fala, nossa, eu não devia ter falado assim, eu devia ter pensado, ou então o contrário, eu deveria ter falado isso, na hora eu fiquei muda, eu fiquei quieta. Esse é o límbico. Esse sistema límbico é o que faz a gente, enquanto aluno, se encantar por um professor e aprender ao máximo ali com ele. É por isso que onde eu mais martelo nas minhas aulas é justamente isso. O professor encantar o aluno quando ele está dando essa aula. Porque uma vez que encantou, eu tenho 80% do cérebro desse aluno ali comigo. E os outros 20% que ele vai olhar, ele vai pensar, ele vai raciocinar, também está ali na aula comigo. Então, eu tenho 100% do meu aluno. Quantas vezes na vida vocês aprenderam coisas dificílimas porque gostavam do professor de vocês? E quantas vezes na vida vocês não aprenderam algo porque não gostavam do professor de vocês? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando a gente aprende uma coisa, vamos pegar um tema, sei lá, vegetação do Brasil. Está lá, né, um professor falando de vegetação. Se ele não encantar, se ele só estiver lendo o que está no texto, se ele só estiver colocando na lousa umas informações que não fazem sentido nenhum para o aluno, esse aluno vai guardar em 2 áreas cerebrais. E digo mais, a hora que esse aluno dormir, uma delas foi embora. Porque uma delas, a hora que a gente dorme e dá uma certa desabilitada em algumas áreas do cérebro, o cérebro descarta. Porque não mexeu com emoção, não é importante para o cérebro. Agora, se esse professor que estiver dando aula de vegetação contar que ele tinha uma avó que morava numa casa, que tinha uma árvore, e ele montou uma casa na árvore, ele trouxer um encanto para aquilo que ele está passando, e o aluno vai guardar essa informação em 180 áreas de conexões neurais. Aí eu te pergunto, esses 2 alunos vão prestar um vestibular, né? Qual deles tem maior chance de conseguir sucesso? O que aprendeu decorando sem sentido nenhum, que gravou em 2 ou 1 ou 2 áreas, ou aquele que está com todas as conexões mentais dentro do hipocampo travado? É isso que cursinho faz, gente. Por que professor de cursinho dança, canta, vai de fantasia? Porque ele mexe com esse encantamento. E é isso que a gente tem que fazer ao máximo nas nossas aulas. A gente está percebendo agora, com essa quarentena, que o professor precisou se renovar, se ressignificar e trazer ali para esse momento, eles viraram youtubers assim, né? Da noite para o dia.
Mas a gente percebeu uma coisa muito importante, que não vale só a tecnologia se quem está do outro lado não der o melhor, não encantar. E a gente está com uma responsabilidade muito grande. A gente está encantando agora o aluno, o pai, a mãe, a avó, o vô, a gente está encantando todo mundo. Olha que coisa mágica. Olha que coisa mágica e que responsabilidade. Aquele aluno que você encantou lá na sala de aula presencial, ele vê que você está aqui dentro da casa dele com ele. Aqui. Pronto, tirei. Estava vibrando o outro celular. Então, olha a nossa responsabilidade. Né? Então, caprichem nas aulas, coloquem emoção, tirem o medo. Ai, mas e se quem está lá do outro lado? Gente, vocês sabem o que fazem. Vocês fazem isso todos os dias da vida de vocês. Fortaleçam esse emocional, tira o medo para lá e mãos à obra. Deem as melhores aulas da vida. Sabe aquela aula que quando você desliga a internet você fala, uau, essa aula eu arrebentei. Eu consegui dar a melhor aula da minha vida. Ah, eu tô vendo um monte de gente aqui postar umas coisas tão lindas, vocês vão me emocionar desse jeito. Um beijo para todo mundo, viu, gente? Eu vi que tá travando, eu já ajustei aqui a internet para melhorar para vocês, tá? Bom, então só voltando no nosso cérebro aqui, a gente tem o reptiliano, como o próprio nome diz, réptil. Imagina um lagarto. Quando ele vê um lagarto, vê a gente, ele sai correndo. Esse é o reptiliano, tá? A hora que a gente tem o sistema límbico, é o sistema que eu estou aqui usando o meu límbico com vocês. Né? É a emoção, é trazer um conteúdo. Ah, Thaís, mas o límbico não pensa, ele não traz conteúdo? Traz. Para vocês terem ideia do quanto que um límbico é poderoso, o cachorro de vocês, o gato de vocês tem sistema límbico. E ele interage com vocês, ele se vinga de vocês. Quando você dá uma bronca no cachorro, tem cachorro que vai e faz xixi a hora que você vira as costas para se vingar, para pirraçar. É límbico, gente. É o sistema emocional nos gerindo ali naquela situação. Isso é sistema límbico. E o córtex? O córtex é aqui. Né? É o mais sofisticado dos três cérebros e é o que serve para a gente pensar, analisar, tomar uma atitude. A gente quase não usa o córtex. Quer uma prova disso? Quando vocês têm que tomar uma decisão para valer, mudo ou não mudo de emprego? Troco ou não troco o meu relacionamento? Caso ou não caso? É com o córtex. E é difícil. A gente não está muito acostumado a usar esse córtex tão no racional. Porque o nosso límbico, ele rege todas as nossas emoções. Então, lembrem sempre desses três cérebros. Reptiliano, o límbico e o córtex. Tá bom? Ó, trouxe mais um outro desenho falando basicamente a mesma coisa com vocês. O reptiliano aqui embaixo, bem próximo da nossa nuca, tá? Mais para cima, o límbico dos mamíferos, que é o cérebro do sentir. E lá em cima, a gente tem o cérebro racional, que é o neocórtex, que faz a gente pensar, que faz a gente interagir, que faz a gente tomar as nossas decisões. O ideal, gente, é tomar uma decisão com a união do límbico com o córtex. E eu vou dar uma dica para vocês de um tempo necessário para que saia do córtex, do límbico e chegue no córtex. 9 minutos. Guardem esse número para a vida de vocês. Quando vocês acabarem de ler um WhatsApp de alguém que encheu o saco de vocês, antes de responder, espera 9 minutos. Mas espera 9 minutos e vai fazer outra coisa. Vai tomar um banho, vai tomar um café, vai ligar para alguém, vai conversar de outra coisa. Não fica 9 minutos ali falando sobre aquilo. Por quê? 9 minutos é o tempo do nosso cérebro perceber se eu vou agir para valer com a emoção. Ele consulta a razão, ele vai lá na razão, bate lá e fala, ó, o que você acha? Você acha que eu respondo assim? Você acha que eu não respondo? O que você acha que eu faço com esse WhatsApp?
E aí o córtex, sem a emoção, porque o córtex não tem a emoção, vai te dar a melhor forma de agir naquela situação. Quantas e quantas e quantas vezes vocês escreveram um e-mail para mandar para uma pessoa no calor da emoção, e aí ou a internet caiu, ou vocês resolveram não mandar o e-mail naquela hora, e aí depois de um tempo você volta, a hora que você olha aquele e-mail, você muda por completo. E depois você pensa, graças a Deus que eu mudei, senão eu tinha feito a maior besteira. A gente tem que tentar evitar ao máximo de agir nesse impulso nosso. Porque o nosso límbico, ele quer preservar todas as nossas emoções. E às vezes a maneira dele preservar, né, ele é muito instintivo. Ele faz com que a gente seja ou muito grosseiro ou muito devagar. E tem determinadas situações que a gente precisa se posicionar para valer. Então, 9 minutos. 9 minutos, a pessoa que está esperando a resposta não vai morrer. Né, ela vai conseguir esperar os seus 9 minutinhos. Se é um e-mail, mais ainda, ela vai conseguir esperar. Retornar uma ligação. Os pais com a escola, exatamente. Uma mãe ligou, falou. Antes do coordenador, do diretor, já pegar o recado da secretária e mandar. É a Nala, viu, gente? Peraí, que eu mostro daqui a pouquinho ela para vocês. Antes da secretária dar o recado e passar para a coordenação, para a direção e fazer com que ela saia ligando, espera 9 minutos. Mas volto a frisar, tem que ser 9 minutos sem ficar focando naquilo, sem ficar pensando, porque senão você só potencializa a sua emoção, em vez de reduzir essa emoção. Então vai fazer outra coisa, vai tomar banho, vai tomar café, vai fazer qualquer outra coisa do que ficar ali nos 9 minutos, certo? Próxima dica para vocês. Essa daqui é uma pirâmide que eu tenho certeza que todos vocês já viram na vida. Chama Pirâmide de Maslow, Teoria de Maslow. Ela é muito utilizada em administração para que a gente entenda as reais necessidades que o nosso cérebro tem, tá? O porquê que eu trouxe essa pirâmide para vocês verem? Só para relembrar algumas coisas e para vocês entenderem o que a quarentena tem feito com a nossa mente, com o nosso cérebro. A primeira parte dessa pirâmide de Maslow é a área da fisiologia. O que é isso? É o nosso corpo nos manter vivo. Então, se a gente está com dificuldade de respirar, ele vai dar um alerta para o cérebro. Quando vocês estão com falta de ar e percebe que está com falta de ar, meu Deus do céu, a gente não consegue pensar em mais nada, a não ser na falta de ar. É o cérebro da comida, quando está com fome, começa a dar aquela sensação de vazio, né? Ele dá um impulso lá para as regiões centrais responsáveis pela fome para falar, ó, Thaís, está na hora de comer. É o hormônio responsável pelo sexo, pelo sono. Então são as nossas necessidades fisiológicas. Vamos pensar na quarentena? No primeiro momento, na hora que a gente recebeu a notícia, né, do Covid-19, do coronavírus, esse nosso fisiológico assustou. Falou, opa, eu posso pegar isso, alguém da minha família que eu amo posso pegar isso, e isso deixou o nosso cérebro em alerta, o nosso cérebro preocupado. Quando o nosso cérebro está em alerta e preocupado, as nossas emoções ficam bambeando, tá? Bom, se não bastasse o fisiológico, o coronavírus subiu mais um degrau dessa pirâmide. Qual é esse degrau? É o da segurança. Mexeu aqui. E agora? Será que eu vou continuar no meu emprego? E agora? Quem é autônomo? E agora meu marido, minha esposa, o namorado, a namorada, meu filho? Como que vai ficar o emprego? Como que vai ficar o dinheiro? Como que a gente vai pagar o aluguel? Como que vamos pagar as contas, os boletos? Isso é segurança. O coronavírus também mexeu nesse aspecto. Ainda mais quem trabalha com escola, né? Essa questão de redução da mensalidade, tudo isso que tem assombrado demais. Então, mexeu bastante. Pegou tanto no físico, né, no fisiológico, quanto no de segurança. O coronavírus foi muito audacioso. Ele subiu mais um degrau. Né? Ele subiu no degrau que é o nosso degrau social. É o nosso degrau de estar ali dentro com amigos, com familiares, com o namorado, no cinema, no teatro. Cortou.
Então, o coronavírus pegou para valer esses três. Pegando para valer essas três bases da pirâmide de Maslow, eu chego aqui. A minha autoestima começa a balançar. Eu penso, caramba, a minha confiança, o meu poder de conquista, né? E poder de conquista não só em relacionamento, conquistar tudo, conquistar um trabalho, conquistar uma boa aula, conquistar um aluno, conquistar o respeito dos outros. Então percebam que quando a gente fala do coronavírus, ele pegou quase toda a pirâmide. Porque o que tem aqui na base da pirâmide? A criatividade, o sucesso. E aí eu pergunto para vocês, como será que a gente consegue sucesso se eu não tenho tudo isso daqui de base? Se está desmoronando o nosso castelinho. No ano de 2019 para o 2020, a gente, na hora de pular as ondinhas, de fazer a simpatia, de vestir a camiseta branca, amarela, rosa, sei lá, da cor que vocês quiserem, a gente fez muitos planos aqui dentro. Né? Mas nunca, eu garanto para vocês que ninguém fez um plano de passar uma quarentena ali. Então, o nosso cérebro, o castelo que nós construímos dos sonhos, desmoronou. E quando ele desmorona, a gente tem que se reorganizar e pensar o seguinte: a gente está adiando esses sonhos. A gente está fazendo com que esses sonhos aconteçam de diferentes maneiras. Eu amo dar aula. Quem me conhece sabe disso. Eu tive que organizar, eu tive que mudar um pouquinho. E agora eu estou dando aula online. E pronto, eu estou conseguindo me realizar também. Então, ou a gente vai mudar a nossa forma de pensar, tá? Ou a gente vai inventar e adiar um pouquinho. Eu tinha uma viagem para julho. Ok, talvez eu não consiga fazer. Eu vou adiar. Eu não vou desistir dela. Eu não vou abrir meu ralo mental e me jogar lá dentro e falar, acabou tudo. Não. É uma questão da gente parar e reprogramar. E o nosso cérebro gosta muito de reprogramar. O nosso cérebro precisa de rotina. Mesmo muitas vezes a gente não gostando da rotina, mas precisa. Então, montem uma rotina. Coloquem ali dentro para vocês novos prazos. Coloquem novos sonhos, novos ideais. Bom, se eu vou ter que ficar aqui por mais um mês, eu vou fazer desse um mês a melhor maneira possível. Percebam que, depois dessa pandemia, a gente teve uma reunião na semana passada com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Vocês devem estar ouvindo falar dessa sigla até dizer chega. E essa reunião com a OMS, eles estavam muito preocupados, com medo da saúde mental depois da pandemia, não é nem agora. Porque agora, gente, a gente está se mantendo firme e forte. É depois. É igual quando a gente é assaltado, ou quando um filho se machuca. Na hora você corre, na hora você nem percebe a situação. Depois que passa, é que vem aquela adrenalina. Então a preocupação da Organização Mundial da Saúde é o depois, não é o agora. O agora, a gente vai a duras penas se mantendo forte, se mantendo equilibrado e vivendo. Não tem outra opção. Mas o depois, a hora que falar acabou, pode sair, como que essas pessoas vão sair? Né? Então, pensando nisso, a gente está ali trazendo travas emocionais para estar ajudando a hora que falar pode sair, todo mundo sair com uma boa qualidade mental, uma boa qualidade de saúde mental. Imaginem comigo essas três situações. A primeira delas, imaginem vocês abrindo a geladeira da casa de vocês, mas imagina mesmo, vem comigo, imagina. Imagina abrindo a geladeira da casa de vocês, abrindo o gavetão e pegando um limão, bem verde. Sabe aquele limão? Assim, lava esse limão, coloca ele em cima da pia, pega uma faca bem afiada, tá? Corta esse limão no meio e chupa esse limão. O que começou a acontecer? Eu garanto que o cérebro de vocês mandou comando para aumentar a produção de saliva, porque recebeu o comando que iria receber um limão na boca. Mas a gente não está com limão, a gente só está pensando, certo? Vamos para um segundo exemplo. Imaginem uma agulha bem afiada, uma agulha pequenininha assim, ó, desse tamanho, e bem afiada, mas bem afiada. E imaginem uma pessoa sem dente nenhum, colocando aquela agulha e enterrando a agulha no céu da boca. O que vocês sentiram? Não dá
um negócio estranho, essa sensação? Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui tá com uma agulha? Não tá, por que vocês sentiram? Porque, mais uma vez, o cérebro só de pensar já se programou para sentir a dor da agulhada. Vamos para um terceiro exemplo. Imaginem vocês pegando um filhote de cachorro, bem pequenininho, mas bem pequenininho, e fazendo carinho nele. E aí o filhotinho se esfrega na sua mão, passa o focinho ali pedindo carinho. Imaginem essa cena. O que o nosso cérebro acabou de fazer? Produzir hormônios como se a gente estivesse acariciando um animalzinho. Sem vocês imaginarem, no primeiro exemplo, tá, do azedo, eu produzi em vocês uma quantidade maior de cortisol no cérebro de vocês, só de pensar. No segundo exemplo, eu produzi no cérebro de vocês uma quantidade maior de endorfina, só com o exemplo da agulha. E no terceiro exemplo do cachorrinho, eu produzi no cérebro de vocês uma quantidade grande de ocitocina. Vocês estão percebendo como o simples fato da gente bater um papo aqui, da gente conversar, eu consigo produzir hormônios no cérebro de vocês? Agora vamos jogar de novo para a quarentena? Quais hormônios será que a televisão, que o rádio, que a internet tem produzido com aquelas mensagens de caixão, com aquelas mensagens de aumentando o cemitério, com aquelas mensagens de comprando containers de frigorífico para colocar os corpos? O nosso cérebro vê aquela informação e ativa automaticamente a produção do neurônio espelho. Eu olho e penso que vai acontecer isso comigo. Estão circulando vídeos na internet de pessoas morrendo de falta de ar, né, num grau final aí do Covid. Aí as pessoas falam assim, para que você mandou isso? Ah, eu mandei porque tem gente ainda saindo de casa. Gente, para! A pessoa que não respeita, a pessoa que não tem empatia, a pessoa que não tem resiliência por um momento como esse, não vai ser um vídeo que vai fazer ela parar. Mas aquela pessoa que está em casa, que está respeitando tudo isso, a hora que pega um vídeo desse, você dá quase um mini infarto naquela pessoa. Né? Então são cuidados que a gente tem que ter, igual quando você está escutando uma música no rádio. Você não gostou daquela estação? Muda de estação, gente. Tudo que vocês precisavam saber sobre o coronavírus, vocês já sabem. Já sabem. Agora, a gente pode acompanhar ali por uma fonte segura as notícias, mas sempre ficar massacrando o nosso cérebro com aquilo. Porque senão, gente, tudo aquilo que eu foco expande. Quem de vocês já não passou por essa situação? De comprar um carro na concessionária, sair todo feliz, achando que tem um baita de um carro diferente, e aí você para no shopping, olha do lado, um carro do mesmo modelo que o seu, igualzinho. Você vai no mercado, um monte de carro igual o seu. Você anda na rua com o seu carro e vai enxergando um monte de outros carros. O que é isso? Um monte de gente copiou a sua ideia, foi lá e comprou o mesmo carro? Não. É porque agora você está focando naquele carro. E uma vez que você está focando naquilo, expande o nosso foco e a nossa percepção. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês andam focando? Vocês sabem que dentro da gente, vocês conhecem a história dos dois lobos? Eu vou contar para vocês. A gente tem dois lobos. Um lobo bonzinho, que ajuda as pessoas, que é resiliente, que tem gratidão, que é uma emoção tão importante para o cérebro, que tem empatia, que pensa sempre nos valores, no caráter, na índole. Esse é um lobo. E dentro da gente, a gente também tem um outro lobo, que é mau, que quer prejudicar os outros, que quer fazer fofoca, que quer aterrorizar, que quer tirar vantagem, que não tem caráter, que não tem índole. E aí eu pergunto para vocês, qual desses dois lobos que ganha essa guerra todo dia quando eu acordo que começa a acontecer? Aquele em que eu mais alimentar. Aquele em que eu mais focar. Se eu focar no lobo mau, ele ganha. Se eu focar no lobo bom, ele ganha. Então, quando a gente acorda todos os dias,
a gente tem que ter muito claro que lobo que você está alimentando. E eles existem, os dois, né? Então são cuidados que a gente tem que ter. E o dia que você perceber que o lobo mau está ganhando, procura ficar mais quietinho. Procura não dar muita opinião, procura segurar mais, procura tomar um banho e dormir logo. Eu brinco com a minha mãe, a gente fala que tem dias que a gente só precisa passar pelo dia, tomar um banho e acordar bem melhor no outro dia, né? Então, muito cuidado com esse lobo que a gente tem alimentado dentro do nosso cérebro. A gente está vivendo numa época onde a cada 100 entradas em um hospital com suspeita de coronavírus, 84, né, a média que os hospitais estão passando para a gente, 84 não são pessoas tendo crise, não são pessoas contaminadas com coronavírus, são pessoas tendo crise de ansiedade. E, infelizmente, os sintomas de ansiedade, eu até trouxe um cérebro aqui para vocês verem, eles são muito parecidos com os sintomas de Covid. A começar pela falta de ar, né? Então, você começa a ficar ansioso para voltar a trabalhar, para voltar a ter sua vida normal, para voltar enfim, a viver da maneira como você vivia, que é uma das coisas que a gente vai conversar. Não dá para a gente voltar ao normal, a gente tem que voltar melhor, né? Olha o estágio que a gente está tendo aqui e a oportunidade de nos tornarmos melhores, né? E, na verdade, o que está acontecendo com essas pessoas não é uma falta de ar pelo Covid, é uma falta de ar pela ansiedade. O nosso cérebro é muito sábio. E quando ele percebe que a gente está perdendo o controle, que aquilo está martelando muito, está estressando muito, ele tenta mudar o foco. Ou ele faz você desmaiar, te joga no chão para você parar de pensar naquilo, ou ele te dá dor de cabeça, principalmente região frontal, ou ele te dá falta de ar, porque são coisas que você vai prestar atenção no que está doendo e vai parar de ficar alimentando o que o cérebro não aguenta mais, tá? Só que nessa dele desfocar e jogar para a falta de ar, é bem um sintoma do Covid. Então, o que tem de gente que entra no hospital achando que tá? Eu trouxe para vocês aqui embaixo, ó. Esse é um cérebro de uma pessoa que não está estressada, que tem um estresse normal. Hoje em dia não tem como falar, eu não tenho estresse. Tem, gente. O despertador toca, te estressa, o trânsito te estressa, os boletos estressam. Todo mundo tem algo que estressa, né? Mas não é aquele estresse burnout, não é aquele estresse que faz mal para valer. Então, esse cérebro aqui, de uma pessoa aqui embaixo, é a mesma pessoa, ela está virada de frente, ela está virada de lado e está virada do outro lado, tá? Não tem um burnout, não está com nenhum sintoma maior. Já o cérebro de cima, dá uma olhada, gente. E essas cores, não fui eu que pus, não. Se você fizer uma ressonância magnética e estiver estressado, estiver ansioso, vai sair assim, essa ressonância magnética, tá? Então, muito cuidado com isso. Muito. Percebam o que está deixando vocês ficarem assim. A gente está com um problema muito grande relacionado à ansiedade. Dois, na verdade, né, que é o elenco. O primeiro é a questão de você estar assistindo só notícia ruim. A gente não tem a noção de quantas pessoas morrem por dia na nossa cidade. Mas agora a gente está tendo. E para o nosso cérebro, aquele número que vem de morte do Covid é um absurdo. E é mesmo, não estou dizendo que não é. Mas eu estou dizendo que também tem um número parecido com esse de pessoas infartadas, de pessoas atropeladas, de pessoas que morrem por morte natural, de pessoas que morrem por câncer, enfim. É que a gente nunca focou naquilo. Agora que você foca em um número, pronto. É só aquilo, é só aquilo, é só aquilo, é só aquilo. A gente vê luto, a pessoa coloca luto no Face, no Insta, pronto, morreu de Covid. Calma. Vamos pensar. Se morreu de Covid, vamos perguntar, vamos tentar entender do que aconteceu. Então, a primeira questão que está deixando todo mundo com o cérebro assim é isso. É um excesso de informação negativa. Está abrindo o ralo mental de todo mundo. E o segundo ponto que está deixando todo mundo assim também é a questão de as pessoas estão perdendo a noção de gestão do tempo na quarentena.
A gente trabalha o dobro. Vocês devem estar trabalhando também, com toda certeza. Se alguém não parar aqui em casa e falar, ó, o almoço, você não vai almoçar? Ó, e o jantar? A gente acaba emendando coisas que antes eram muito bem determinadas na nossa vida. Você saía do trabalho, quanto muito você levava algumas coisas para terminar. Agora a gente não está saindo do trabalho, o trabalho está aqui. E aí a gente acaba perdendo esse gerenciamento do tempo com telefonemas, com aquelas pessoas que querem o agora daquela informação, né? E isso, gente, vai fazendo um mal danado para o nosso cérebro, que precisa de respiro. Quer queira, quer não, o simples fato de sair do trabalho e ir para a casa de vocês, esse caminho, esse trajeto, fazia vocês olharem outras coisas, escutar a conversa no ônibus de alguém que estava ali falando do mal do namorado, da namorada. Agora não. Agora é trabalho, trabalho, trabalho. Antes era cada um no seu quadrado, né? Eu mesmo, por exemplo, eu deixava os meus filhos na escola, meu marido ia para o trabalho dele, eu ia para o meu. De repente, está todo mundo trabalhando junto, no mesmo quadrado. E a gente vai ter que se reorganizar. E como que a gente consegue essa reorganização? Com rotina. A partir do momento e vocês conseguirem montar uma rotina flexível, não é uma rotina que, se eu não fizer isso, não. Mas montar ali, olha, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, né? O cérebro de vocês vai começar a se reorganizar de uma maneira melhor. E eu digo mais para vocês, coloquem cores nessa rotina. O que é muito importante de vermelho, o que é importante, você deveria tentar conseguir fazer em amarelo, e vai colocando cor, para que seu cérebro olhe e não veja um monte de coisa escrita e fique perdido, não sabendo por onde começar. Tá? Então, uma maneira da gente conseguir travar essa quantidade de ansiedade é justamente criando rotina. Eu trouxe para vocês também uma imagem de 2 pacientes com depressão. Um, numa fase inicial da depressão, onde a pessoa começa a ter aqueles sintomas, e o outro, a hora que já está numa depressão mais acentuada. Tá? E a preocupação da Organização Mundial da Saúde é, pós-pandemia, encontrar esses 2 casos. Então a gente está aqui fazendo essa live para tentar mostrar para vocês que calma, vamos respirar, vamos colocar um pouco de limite. Não é ser mal criado, mas é falar para a pessoa, agora eu não consigo, daqui a pouquinho eu faço, eu vejo isso para você. Começar a delimitar o nosso tempo nessa quarentena. Uma outra coisa que ajuda muito, 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 muito é escutar músicas 8D. O que é essa música 8D? Depois, na hora que terminar a minha live, coloquem no YouTube a banda, o conjunto, o artista que vocês gostam e coloca lá do lado 8D do nome dele. Vai aparecer um monte de música. E qual é o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês coloquem um fone de ouvido. Tem que escutar com fone de ouvido. Eu vou explicar o porquê. E bem alto essa música, tá? Por que tem que ser com fone de ouvido e dos 2 lados? Por quê? De um lado, essa música é programada para entrar em 100 Hz. E do outro lado, essa música é programada para entrar em 107 Hz. Ou seja, entra cada frequência de um lado. O cérebro dá uma bugada, o cérebro acha aquilo muito estranho. E aí ele junta essas 2 informações, do 100 e do 107, junta e cria uma nova realidade. Cria uma nova informação. Vocês vão assistir, vocês vão entender essa música 8D, parece que ela anda na mente de vocês. Vocês vão sentir uma coisa muito estranha, é maravilhoso. E ela cria, um ajuste na área de ansiedade, um ajuste na área de ralo mental. Então, ajuda muito. Meditação, para quem consegue meditar. Para quem não consegue meditar logo de cara, existem aplicativos de meditação guiada. É super tranquilo, é super fácil. A gente consegue ir acalmando o nosso cérebro e consegue ir entrando em outros estados para que consiga organizar a produção do cortisol, com a produção de ocitocina, com a produção do GABA, tá?
Uma outra coisa, além da meditação e da música 8D, são os exercícios físicos. Também ajudam em muito. Existem alguns exercícios, quem já assistiu alguma live minha, eu sempre falo dele, que é aquele é uma barra que chama Polybar. Você compra ela pela internet, tem na Americana, tem na Decathlon, enfim, então, uma infinidade de lugares. Você compra, você ajusta essa barra no batente da porta e se pendura lá por 30 segundos. 30 segundos pendurado nessa barra, você trava 40 dias. 40 dias de áreas de ansiedade, depressão e ralo mental no seu cérebro. Se a gente parar para pensar, quando a gente era pequenininha e brincava de trepa-trepa, de subir em árvore, né, que tinha essa movimentação do ficar pendurado, a gente acabou se tornando adolescentes e adultos muito mais equilibrados do que uma geração que agora só fica no celular e só fica no videogame. Então percebam como uma coisa está intimamente ligada à outra. Eu volto, para a gente ir terminando aqui, eu volto com aquela informação da máscara de oxigênio. Não tentem ajudar o outro sem antes estar bem. Coloque em você, escuta você a música 8D e depois você coloca no grupo dos amigos, no grupo do condomínio, nos outros grupos. Né? Mas se fortalece, porque se alguém vir procurar você, você está ali, fortalecido para estar ajudando aquela pessoa. Tá? Uma outra informação que eu queria trazer para vocês é, quando o nosso sistema emocional está desequilibrado, a gente costuma sentir ou mais sono ou insônia. Ele pega o extremo do nosso cérebro. Né? Então, ou ele te derruba e faz você ficar com sono o dia inteiro, ou ele não te deixa dormir. Tá? Apatia e desânimo, aquilo que você gostava de fazer, perde a graça. Vamos comer um doce daquele lugar que você ama? Ah, se você quiser, você pede lá. Olha, saiu aquele filme que você falou o tempo todo do filme, saiu a série nova. Vamos assistir? Ah, põe aí. A gente vai ficando apático quando o nosso sistema de equilíbrio emocional não está equilibrado. Quando a gente perde o sentido, a gente perde o propósito da nossa vida. Thaís, dá para ter propósito na quarentena? Claro que dá. Olha que oportunidade única, gente, da gente conseguir fazer as nossas coisas, estando mais perto de um filho, estando mais perto de quem a gente ama, ali dentro da nossa casa. E tudo é questão do ponto de vista, de como que a gente enxerga aquelas situações. Vocês já viram pessoas que veem uma árvore de ipê, aquela árvore linda, aquela árvore florida, né, que vira cartão postal aí de várias regiões aqui do país, de vários países também? Tem gente que olha e fala, meu Deus, que coisa linda! E olha para o alto. E tem gente que olha para aquela mesma árvore, para o chão, e cai um monte de flor, e fala, meu Deus, que sujeira! Gente, ambos estão vendo a árvore, mas cada um está acionando uma área do cérebro. Ou o lobo bom, ou o lobo mau. Ou o que vai te jogar para cima e vai fazer a sua luz acender, ou o que vai sugar a sua energia. Esse controle, gente, está nas nossas mãos. Eu brinco sempre que a nossa vida é igual andar de cavalo. Vocês já andaram? É assim, ó, a gente fica com duas rédeas na mão. Se a gente solta essa rédea, o cavalo dispara. Ele faz o que ele quiser. O que é soltar a rédea? É essa apatia, é esse entregar os pontos, é viver sem propósito. Se a gente puxa demais essa rédea do cavalo, ele para. Você não vai para lugar nenhum. E aí entra um ponto muito importante, uma frase que eu gosto muito, que fala que a gente tem que viver a nossa vida com seriedade, com propósito, mas sem severidade. A gente não pode ser severo. A gente não pode se culpar o tempo todo porque hoje eu não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Calma. Faz o que dá. Amanhã acorda e fala, hoje eu vou tentar colocar em dia o que eu não consegui colocar ontem. E assim a gente tem que ir vivendo a nossa vida, sem tanta culpa, porque a culpa nos arrasta para baixo. E quando a gente consegue acender a nossa lanterna,
né? Quando a gente consegue iluminar um pouquinho, eu vou contar um segredo para vocês. A gente não ilumina só a gente ilumina todo mundo que está em volta da gente. Ao passo que aquela pessoa que também vive na escuridão, ela também leva todo mundo para a escuridão do lado dela. Então, escolham muito bem como que vocês vão gerir as emoções de vocês. Qual lobo vocês vão alimentar? Para terminar, esse dia eu contei uma historinha nas minhas redes sociais que é mais ou menos assim. Tinha um rapaz tomando um café dentro de uma xícara. E aí passa alguém e sem querer dá um empurrão, né? Bate com o ombro nele e ele vai para frente e cai todo o café ali. Aí vira alguém e fala para ele: "Por que derrubou o café? Né? Porque alguém te deu um empurrão e fez você derrubar o café?" Não, você derrubou o café porque tinha café dentro da xícara. A gente derruba o que tem dentro da gente, nos momentos em que a vida chacoalha. E a vida chacoalha pra caramba, gente, né? E por esse chacoalhar da vida pra valer, é que a gente tem que sempre procurar ter coisas boas e bonitas dentro da gente, para que no momento onde a gente perde o chão, o que sai da gente é o lobo bom, o que sai da gente é algo importante, que mesmo no momento difícil a gente ainda consegue segurar e ajudar um pouquinho do outro. Né? Então essa união faz toda a força na nossa vida. Que a gente consiga cada vez mais se unir, cada vez mais se fortalecer e juntos, né, não de mãos dadas nesse momento, mas de coração dado, né, um com o outro ali, que a gente consiga fazer uma corrente do bem, uma corrente de positividade para elevar o nosso padrão de pensamento. O que a gente pensa, a gente atrai eletricidade, neurônio, eletricidade. O que a gente sente com o coração, a gente atrai magnetismo, ondas magnéticas. Quando eu junto o pensar com o sentir, eu gero a atração. Isso é cientificamente comprovado. Então vamos pensar e sentir coisas boas. Combinado? Na sexta-feira a gente vai ter uma aula aberta às 7 horas da noite. Eu vou deixar salva a live, prometo para vocês. E na sexta-feira a gente vai ter uma aula aberta da pós-graduação falando sobre gerenciamento de emoções, travas emocionais. Eu vou colocar a divulgação, depois a Regina também vai colocar nas redes sociais do CS. E quem quiser saber um pouquinho mais, eu espero todos vocês lá, para a gente poder bater mais um papo nessa aula aberta, tá bom? Muito obrigada, CIESP e Regina, mais uma vez, por essa oportunidade única. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui. Vocês não imaginam o bem que me faz essas mensagens, esse carinho todo de vocês. É isso que nos fortalece para que a gente continue cada vez mais e mais e mais e mais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus. Tudo isso vai passar e logo a gente está na nossa vida melhor, mais fortalecido. Tá bom? Um beijo gigante. Fiquem com Deus.